Tudo bem? Você vai pôr aqui, isso aqui, ó. Abençoa, Senhor. Precisamos de Ti, aqui estamos para Te louvar. Agradecemos tantas bênçãos. Agradecemos o aniversário da igreja, o Dia dos Pais. Mas, antes de mais nada, que o Senhor abençoe as famílias. Oramos domingo e durante a semana perdemos a querida Daniele, filha da Meire, sobrinha da Neide. É muito triste humanamente, Deus sabe, mas a gente sofre. A Daniele, 39 aninhos. E também a Keila, que coisa, uma moça querida, conhecida aqui pelo litoral, tão nova, Keila Barbosa. O Roque, um irmão querido que ajudou aqui em Santos. Cleven, Kelly, família pioneira em Cota 200. Perdemos a Keila. Consola, Senhor, o coração das famílias. Consola, Senhor, fortalece a Dona Meire e toda esta família Barbosa. Meu Deus, a igreja em Cota 200, em Cubatão, e cada familiar, cada amigo destas queridíssimas que agora estão no céu. Ó Pai, e a dor da separação é grande. O Senhor conhece a nossa fraqueza, o nosso emocional combalido. Oh meu Deus, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.
Eu tenho uma coceira na garganta que é permanente, viu? Desde a rádio, mas está tudo bem. História da Igreja Central em Santos. Nós já temos no nosso hall permanente, sabem, é o livro mais importante da igreja, iniciado lá em 1922, agora estamos no 2000 e tanto. Ok. Quantos nomes tem o hall permanente? 2.700. Ok. São todas as pessoas que se tornaram membros desde o começo até hoje. Claro, muitos já estão na glória, muitos mudaram de cidade ou até de igreja. Mas passaram pela igreja 2.700 oficialmente, fora os visitantes. Filhos da Igreja de Santos. Há 36 anos a Praia Grande, Vicente de Carvalho, Perequê, essas duas são no Guarujá. Metodista em São Vicente, metodista aqui em Santos Bom Retiro, foi uma igreja muito próspera, esperamos que volte a ser uma igreja superlotada. Quase que uma filha, ajudamos a construir o templo de Boracéia. Então, a nossa história, a gente vai destacando alguns pontos que o objetivo é louvar o Senhor e que estas filhas também sejam maravilhosas, possam louvar o Senhor com o povo que se congrega em cada uma, e vamos agradecer. Graças dou por esta igreja, pelo bem que divulgou, muitos anos de vitória, quase um século passou, seu amor sempre conquista, trabalhamos com as dor, a igreja metodista leva almas ao Senhor. Pela nossa mocidade, pelos nossos juvenis, pelas novas do Evangelho, faz o coração fluir, sociedade de mulheres, transpirando muito amor, toda nossa atividade traz louvores ao Senhor. As crianças nos alegram e nos fazem muito bem. Anciãos dão lindo exemplo, são ativos, nota 100. Viva este aniversário, vale a pena festejar pela igreja metodista. Sempre graças ele dá. Eu sou o pai, agradeço a Deus, é privilégio, mas vamos lá, homenagem da igreja. Pai é o amigo sempre presente, companheiro na educação, sendo exemplo com atitudes, comportamento e postura diante de situações e decisões para a família. Exemplo a seguir na caminhada junto a Cristo. Dia dos Pais é fortalecimento dos laços familiares e respeito por aqueles que nos deram a vida.
Neste dia, papai, receba nosso carinho e abraço forte. Te amo, pai. Autor desconhecido. Homenagem da Igreja Metodista Central em Santos a todos os pais. Pequeno poema de 9 estrofes. Eu declaro, é mistério de verdade. E eu tô falando sério sobre a tal paternidade. Pois gerar uma criança é mistério do Senhor. Afirmamos com pujança, elas são frutos do amor. Cada homem merecer gerar filhos é sinal que é preciso agradecer providência celestial. Gratidão ao soberano, poderoso até demais, que permite todo ano darmos honra aos nossos pais. Que sagrada incumbência! Ter família, gerar vida, é preciso inteligência, dar conforto, dar guarida. Ao falar do masculino, sim, o homem faz história. Entoamos lindo hino ao Senhor rendendo glória. Negros, brancos, amarelos, qualquer hora e lugar, são distintos pais singelos, desdobrando-se para amar. Seja rico ou nem tanto, ilustrado ou sem leitura, Deus lhe cobre com seu manto bênção pura sem mistura. Aos papais daqui de Santos, ou por todo este Brasil, ao Senhor o nosso canto e aos pais é nota 1000. Composição, não, é letra, né? Do pastor Flávio. O hino 92, com uma letra própria a esse segundo domingo de maio. Profundo temor e sinceros louvores, meu Deus, tu mereces até muito mais, pois enches a vida de paz e de cores, e muito agradecemos o dia dos pais. Famílias reunidas com satisfação, tributos sinceros, saudados aos pais, pois sentem felizes, leal gratidão, o eterno Pai querido abençoa demais. Amém. Oh, glória a Deus, daqui a pouquinho você vai ter a surpresa da pastora Viviane presente no nosso culto e ela vai pregar. Mas pensa bem, a palavra de Deus nos abençoa, basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só, basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só. Diga, ouvirei, e na mesma hora obedecerei. Dirige a minha vida, Senhor. Cuida de mim que sou teu. Quero sempre obedecer-te. Basta uma palavra só.
pedem hinos como esse 98, Senhor bondoso, onipotente ser. Pastora Viviane, vamos recebê-la com todo carinho. Vicente de Carvalho, oh glória a Deus, agradecemos a presença dela, bondosamente atendeu o nosso convite. Pastora Viviane, você já tem alguns anos de experiência? Bom, no pastoreio eu estou no meu terceiro ano, findando o meu terceiro ano. Eu me formei em 2019, então eu passei a pastorear em 2018, né, oficialmente, né, pela igreja. É claro que o trabalho pastoral a gente desenvolve ao longo dos anos como liderança local. Eu acredito que pastor é pastor ou pastora, com cargo ou não, cuidar de vidas. Você tem muito carinho com a Igreja Metodista de Bom Retiro? Muito carinho. Foi na Igreja Metodista de Bom Retiro que eu fui vocacionada, ou seja, que viram em mim os sinais da vocação pastoral. Apesar de ter sido criada na Igreja Metodista em Cubatão, eu fui recomendada, enquanto a Igreja Metodista em Jardim Bom Retiro era igreja e não congregação. Então eu fiz o meu pré-teológico lá, e depois eu passei meu primeiro ano de seminarista como seminarista de lá. Após a igreja do Bom Retiro tornar-se congregação, eu assumi aquela congregação no meu segundo ano. Aí você foi nomeada para Guarujá, Vicente de Carvalho? Foi, e foi uma alegria muito grande estar em Vicente de Carvalho. Eu só tinha ido naquela igreja uma vez, pastor, num culto de distrital de jovens. Eu tinha por volta de 18 anos e foi uma alegria muito grande estar lá em Vicente de Carvalho, e tem sido para mim um refrigério. Eu estou devendo visita lá. Ainda vou. Está, pastor. Eu passei uma semana em Vicente de Carvalho, uma semana para Jesus. Sim. Há uns 10 anos, né? Conheci palafitas. Sim. E estivemos naquela igreja, foi um trabalho, uma bênção. Agora, diz uma coisa, a Igreja Metodista é muito organizada e ela tem o tal do MD. E muita gente não sabe o que é isso. A gente respeita você
como pastora, embora esteja numa condição leiga. Explica o que é EMD. Bom, é um grande desafio, né? Foi uma forma que a Igreja Metodista ela encontrou para acolher os demais vocacionados. Então, após o nosso período da Faculdade de Teologia, a gente passa um período como MD, que é missionário ou missionária, no meu caso, designado. E aí a gente fica este período, sempre, é claro, com uma supervisão, e no caso o meu supervisor é o pastor Privilégio! E a gente fica supervisionado, até que tenha no quadro, né, nosso de clérigo vagas, e assim é feita uma seleção, né, seguindo critérios, é isso. Aí na igreja metodista o pastor normal, a pastora, chama-se presbítero, então você ainda vai ter essa oportunidade. Amém. Espero que seja logo. Eu também. O hino 141 prepara-nos para a mensagem. Vamos cantá-lo? O hino 141 do nosso hinário. Oh, meu Deus, que seja uma bênção. Abençoe a nossa pregadora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E quando eu recebi o convite da nossa amada Igreja Central de Santos, eu me senti honrada por estar mais uma vez pregando aí no mês de aniversário da nossa Igreja Central aqui de Santos. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e que eu quero ministrar para você nesta manhã, se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler todo o capítulo, porque essa narrativa nos fala de algo muito importante, que também fala sobre unidade. Nós estamos nesse biênio na busca por unidade. Então, a palavra se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: e depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Versículo 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu o deste a mim,
e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, e neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes conheceram que tu me enviaste, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu gosto, igreja, muito dessa passagem, porque quando a gente fala sobre a unidade, esse texto é texto referência. E esse texto, ele só se encontra no Evangelho de João, né? É um evangelho singular, é um evangelho que foi escrito depois dos outros 3 evangelhos. E esse evangelho possui uma dinâmica diferente. E por essa singularidade que o autor desta carta, a comunidade joanina, tenha tido como prioridade e importância registrar essa oração do nosso mestre. Quem sabe, porque já de antemão essa comunidade sabia que era necessário essa oração, que era necessário que se registrasse essa oração de Jesus Cristo. E eu tenho uma certeza que essa oração, ela possui muitos ensinamentos que eu e você podemos tirar dela. Mas eu quero destacar somente 3 ensinamentos. Talvez você aí que tenha acompanhado a leitura comigo, possa ter retirado daí vários ensinamentos. Mas nesta manhã, em que nós estamos aqui celebrando ao Senhor, nesta manhã deste mês de agosto, que estamos celebrando o aniversário da nossa Igreja Metodista Central de Santos, o primeiro destaque que eu quero dar é: assim como Jesus cumpriu a sua missão,
assim também nós devemos cumprir a nossa missão. E a gente vê esse destaque nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 8. Jesus ele passa a orar e falar assim, para que eles orar em favor daqueles discípulos, para que eles também cumpram a missão. E a nossa missão é espalhar o reino de Deus. E o reino de Deus ele possui algumas características, dentre elas a paz, a justiça e a mais importante, o amor. Porque o reino de Deus é estabelecido a partir do amor. E aí nós podemos lembrar daquela passagem que Jesus fala que um reino dividido ele não pode subsistir. Por isso que a gente precisa atentar para a nossa missão e não permitir que as coisas do cotidiano nos retirem o nosso foco, que é estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é um reino que ele se expande, ele não é limitado à geopolítica, não é limitado à geografia. Por exemplo, eu moro em Praia Grande e eu tive que vir para a cidade de Santos para estar aqui esta manhã. Mas o reino de Deus, ele não vê esse limite de município, de estado, de país. O reino de Deus, ele é estabelecido em cada coração, que é alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça do Senhor, ele faz com que o reino de Deus, ele se expande e as barreiras são quebradas. O reino de Deus é privilégio nosso, mas também é missão nossa. Amém. Para que nós possamos, assim como participantes deste reino, espalhar o reino de Deus em cada coração. Então, eu gosto muito também dos Salmos, principalmente quando ele fala aquela questão de geração para geração. E se hoje eu estou aqui essa manhã, é que eu fui uma geração que foi alcançada pelo reino. Então, talvez você aí esteja preocupado, mas pastora, como que eu vou conseguir espalhar o reino? Nesta pandemia, eu falo para você, comece na sua casa, comece dentro de você. Eu falo para você, esta manhã, que eu me recordo do meu avô reunido na casa e ele lendo a palavra de Deus. Ali o reino foi estabelecido dentro de mim. E quando você faz a sua devocional com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu neto, o reino de Deus é estabelecido ali. A semente é plantada. Então que a gente possa focar na nossa missão, que é estabelecer o reino. E o reino, ele é um elemento de unidade. Ele faz unir pessoas em locais diferentes, na mesma fé. Um outro elemento de unidade que eu quero destacar é a segunda lição que a gente tira desse texto. É assim como Jesus orou pelos seus discípulos e por nós. Assim também nós precisamos orar uns pelos outros. O reino é um elemento de unidade, mas a oração também é um elemento de unidade. A gente recorda que toda vez que Jesus ensinava através de uma parábola, quando Jesus ministrava ou agia de forma miraculosa, curava alguém, a gente repara que Jesus depois ele sai para orar. E aí eu falo para você esta manhã, é necessário, igreja, orar. É necessário orar. A oração, ela é a chave. John Wesley, o fundador do movimento metodista, diz assim, que Deus nada faz a não ser em resposta à oração. E eu quero convidar você esta manhã a trazer à sua memória tantas orações que você fez e que o Senhor respondeu. A oração, ela é um elemento de unidade, porque a oração faz quebrar dentro de nós todas as barreiras. Se no nosso coração há algo que impede da gente relacionar um com os outros, no momento em que a gente ora, as barreiras caem. E uma outra coisa, a oração,
ela faz com que a gente consiga enfrentar os desafios que o mundo traz. Igreja, a gente precisa influenciar este mundo. A gente não pode permitir que ele venha nos afetar, que ele venha nos roubar a motivação e a nossa missão. Nós temos um propósito pelo qual nós estamos aqui reunidos e reunidas como igreja. Estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. E a oração, ela é isso. Ela faz com que nós tenhamos força para enfrentar o mundo. E ali neste capítulo, nesse versículo que eu destaco a oração, eu quero dizer também que a oração gera em nós a santidade. Jesus, ele fala aqui que ele se santificou para que seus discípulos também andassem em santidade. E essa palavra é uma palavra bonita de se dizer, mas é difícil de se viver a santidade. Porque a santidade vai além de valores morais. A santidade, ela é um amor que nós sentimos primeiro por nós e depois para com o outro. E assim a gente vive em respeito. E uma outra coisa também que eu quero destacar, que para que eu e você venhamos estabelecer o reino de Deus por excelência, além de ser necessário orar, é necessário orar pela unidade. E aí a gente vê do versículo 20 até o versículo 26 que Jesus ele faz essa ênfase, que nós possamos orar, que um dos motivos da minha e da sua oração venha a ser por unidade. E essa palavra, ela é muito referência para nós como nação, porque a nossa nação está polarizada. Não é verdade? Inclusive dentro da igreja do Senhor. Mas o nosso pensamento, que pode ser diferente do pensamento do nosso irmão e da nossa irmã, não pode ser motivo para a gente criar barreiras. A gente tem que olhar para o alvo e ver aquilo que nos une. E o que nos une é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É a nossa filiação para com Deus. Isso é o motivo maior para que eu e você para que eu e você andemos em unidade. O versículo 23 diz assim, igreja. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu quero destacar a palavra aperfeiçoados. A unidade é algo que precisa ser trabalhada. A unidade não vem do dia para a noite. A gente tem dentro de nós barreiras. E uma delas é a competição que está dentro do ser humano. E a gente precisa vencer essa barreira. A unidade, como diz aqui o Senhor Jesus, precisa ser aperfeiçoada. Então eu quero convidar você nesta manhã, que você venha se aperfeiçoar no Senhor. Que você venha aperfeiçoar na unidade, que essa unidade comece dentro de você. Às vezes a gente dentro de nós mesmos, a gente tem barreiras que nos limitam. Quando a gente começa em nós, a gente passa a ter, a se unir conosco, a se unir dentro da nossa casa, a se unir fora dela. Uma igreja que caminha na unidade é uma igreja bem resolvida. Uma igreja que caminha na unidade faz com que Jesus seja conhecido. Porque aqui fala, a fim de que o mundo creia. É necessário que nós caminhemos em unidade. Então a gente precisa, hoje, igreja, deixar para lá para trás. Ou mesmo, na verdade, nem deixar para trás, é deixar esse caminho que nos divide, essa polarização, e começar a nos unir, a começar em nós, que o Senhor venha e nos quebrar. Diz um louvor, a começar em mim, quebra corações.
a gente precisa se quebrantar diante do Senhor. A gente precisa voltar a orar e colocar no motivo das nossas orações e intercessões a unidade. Precisamos caminhar em unidade, porque nós temos uma missão, nós temos um propósito. E o nosso propósito é estabelecer o reino que Jesus já conquistou na cruz. E Ele confiou a mim e a você este reino. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você esta manhã. Então eu quero orar pela sua vida. Que o Senhor Ele possa dar a você coragem. Que o Senhor possa dar a você esperança. Que o Senhor possa aí atender às suas orações. E mais, que você possa ser um agente do reino de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante, Senhor, da Tua presença, nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã. Amém. E assim, Senhor, como o Senhor fez essa oração em nosso favor, amém, nós também, Senhor, nos dirigimos a Ti, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que pode mudar as estruturas. Amém. O Senhor é aquele que pode fazer com que a nossa unidade como igreja seja aperfeiçoada. Amém. Deus, é um privilégio eu estar aqui, Senhor, diante da Tua presença. Amém. Toda vez, Senhor, que eu me coloco diante de Ti, eu vejo, Senhor, que essa unidade foi trabalhada dentro de mim. Amém. E eu tenho a certeza que Tu, ó Espírito Santo de Deus, trabalha essa unidade em nós, na Tua igreja. Amém. Então, Senhor, nesta manhã, ó Deus, eu quero deixar essa palavra, Deus, para a Igreja Metodista Central de Santos, porque amém, eu sei que essa igreja irá permanecer, porque ela está fundamentada em Ti, Senhor. Amém. Ela está fundamentada na Tua palavra. Então, Deus, como irmã, Deus, daqueles que aqui pertencem, amém, eu quero abençoar este lugar. Amém. Eu quero, Senhor, liberar uma palavra de bênção nesta manhã. Que eu tenho a certeza que eu serei testemunha, Senhor, do Teu mover. Amém. Do avivamento que vem da parte de Ti, ó Espírito Santo. Amém. Um avivamento que trará unidade, Senhor, que vai aperfeiçoar a unidade já existente nessa igreja. E já existente, Senhor, a amém, santidade que os Seus filhos e as Suas filhas seguem, Senhor. Amém. Este é o caminho que o Senhor estabeleceu. Amém. E para mim é uma alegria, Senhor, testemunhar isto nesta casa. Amém. Esteja e permaneça conosco, Senhor. Que as palavras proferidas, Senhor, no Teu altar venham se cumprir, porque elas têm um propósito. E que possamos, Senhor, ser agentes do Teu reino. Em nome do Senhor Jesus é que eu peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Ó Senhor, busquemos juntos, amém, o reino de Deus. Recebamos a oração que Jesus fez por nós e oremos uns pelos outros. Amém. E que a unidade seja alcançada pelo nosso trabalho, nosso carinho. Agradecemos a pastora Viviane, a sua bondade em nos trazer esses ensinamentos e esta inspiração. E nós anunciamos que às 10 horas a nossa escola dominical, 4 horas o juvenis tem a sua classe especial com a Sinara, 7 da noite Facebook, culto com a nossa superintendente distrital, amém, pastora Thaís, seu marido pastor Israel. Hoje, bênçãos também às 19 horas. Amanhã, nossa devocional das 10 horas. Terça-feira, nosso culto live, 18h30. Quinta-feira, Letícia querida, meditação. Não nos esqueçamos da cesta básica, que vocês estão contribuindo, eu também. Dízimos e ofertas. A Igreja em Santos disponibiliza no Facebook, no WhatsApp, os números do banco. Que seja para a glória de Deus. Amém. Yolanda, tem um agradecimento à pastora? Sim, nós temos sim. É costume da Igreja Metodista Central em Santos, né? Dar um presentinho no mês de aniversário para os pastores convidados.
E esse daqui é pra você, pastora. Ó. Não posso te abraçar, queria. Não pode, mas eu vou abrir, que eu sei que o povo tá curioso, não é verdade? Ó, é igualzinho aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, gente, é isso aqui, ó. Lindo, né? Ai, que lindo, eu amei, gente, estar aqui nessa manhã. É muito bom, gente, ser com a Igreja Metodista Central de Santos. É muito bom ser igreja aqui. Amém. Quando a pastora chegou, ela ficou cobiçando esse negocinho aqui. Eu acho que a pastora vai encerrar depois com a bênção e oração final. Tem uma irmã, Celi Monteiro, ela sempre participa conosco e ela falou aqui, comentou, né, que a irmã dela perdeu um filho, então ela perdeu um sobrinho também agora há pouco tempo, então pediu para estar orando pela família da irmã. Vamos estar orando também. Abençoa, Senhor, a Celi e a sua família no momento de dor, Amém. como outras pelas quais temos orado. Meu Deus, buscamos a Ti, é nosso dever sublime e maravilhoso orar, interceder. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aí outra coisinha, a Nevilda tá lá na Itália, tá participando com a gente aqui da live. Uau. Então a gente tem pessoas de muitos lugares, né, participando com a gente. Agradecemos a todos. Vamos receber a bênção com a pastora? Faço uma oração ou somente a bênção? Pode fazer a oração e a bênção. Tá? Essa é a oração final, porque o culto ele não termina aqui. Na verdade, ele continua nos nossos lares. Eu quero que você tenha aí um momento em família, você que tem o privilégio de ter seu pai ao seu lado. Amém. O meu já está com o nosso pai lá no céu. O meu também, do Flávio também. Mas que você que tem esse privilégio, mesmo à distância, dê uma ligadinha para o seu pai, fala para ele quanto ele é importante. Amém. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, Amém, neste Pai. momento, Deus, nós só estamos, Senhor, dando uma pausa, Deus, porque a nossa vida é uma vida, Senhor, de adoração. A nossa vida, Senhor, é uma celebração a Ti, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um e a cada uma que está aqui, Senhor, nesta live, neste culto. Que a Tua paz, Senhor, essa paz que eu sinto aqui neste lugar, Amém, venha Pai. estar, ó Deus, aí, ó Deus, também Sim, ó na Pai. vida deste meu irmão e dessa minha Amém, irmã. Senhor. Amém, Recebamos a bênção. Sim, ó Deus. Que a graça e a paz do nosso Amém, Senhor Senhor. Jesus Cristo, Amém. o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e unção do Espírito Santo Sim. esteja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém? Amém.